Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, eu tô de volta com mais um boletim sobre o Vasco. Fique à vontade, sinta-se em casa e me dê essa oportunidade de me dirigir a você. Vou te situar aí, deixar a par das principais informações do dia, mas para isso eu conto com a sua ajuda também, né? Por isso, deixa o like pro amigo aí embaixo, compartilhe esse conteúdo em grupos de zap e claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se. Muita coisa legal tá vindo por aí. Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o aporte da 777, que enfim foi sacramentado, as notícias que andaram saindo lá nos Estados Unidos sobre a empresa, né? E focar na preparação do Vasco, que se quiser se manter na Série A do ano que vem, não vai poder mais vacilar em casa. Bom, antes da gente começar, vamos rapidinho falar aí da reclamação do Vasco sobre as arbitragens, meus amigos. Hoje o clube, né, emitiu mais uma nota oficial, das muitas já feitas desse ano, né, informando que apresentou uma reclamação formal à CBF, né, por conta da arbitragem do jogo contra o São Paulo. Né? O clube questiona a não marcação de um pênalti sobre o Gabriel Peck no primeiro tempo e o pênalti dado ao São Paulo, onde o juiz Braulio Machado considerou, com a ajuda do VAR, um toque de mão do zagueiro Léo Pelé de forma intencional. Inclusive, meus amigos, a própria comissão de arbitragem, diga-se de passagem, pasmem, né? Na figura do seu chefe, o ex-árbitro Wilson Seneme, considerou incorreta a marcação do juiz, viu? Na visão do Seneme, o lance foi normal e não seria caracterizado pênalti. Por isso, acho válido, meus amigos, reclamar, né? Se posicionar, o Vasco apontar os erros, mas olha, só nota não adianta, né? É preciso algo mais. Cercar a CBF, marcar reunião com a comissão de arbitragem, olhar, olho no olho, fazer pressão e saber o que está acontecendo. Pois muitos desses lances, né, ficam parecendo aí que é uma coisa de interpretação e sem uma regra, né? O próprio lance do Léo Pelé, que o Seneme diz que realmente não houve o pênalti, eu já vi dezenas de juízes não marcarem nada. Como se considerasse bola na mão, né? Então, meus amigos, precisa fazer essa pressão, ficar em cima, né? O Vasco não pode mais perder jogos por erro de arbitragem, né? Assim como fez o Santos na semana passada, onde seus diretores fizeram uma visita à CBF e à comissão de arbitragem. É uma forma de fiscalização. Vamos ver então se contra o Fortaleza os erros diminuem, né? E o juiz da vez é o famoso Adem. E aí? Você está acreditando? Bom, meus amigos, vamos a fundo agora, né, na preparação do Vasco, já visando o jogo contra o Fortaleza. Após a folga de ontem, o elenco do Vasco se representou hoje no CT Moacir Barbosa, onde vai treinar todos os dias, visando, né, o jogo contra o Fortaleza, marcado para o dia 18, na quinta-feira que vem. Ramon Dias não quer perder tempo, pois entende que a equipe teve uma queda brusca de rendimento, e num momento crucial, como esse, né, de reta final do Brasileirão, né, e oscilações não são bem-vindas nesse momento. O trabalho do treinador vai ser de identificar o que está errado e encontrar soluções a curto prazo. Óbvio que o Ramon sabe os erros dessa engrenagem, mas está aí, né, aguardando todos os jogadores em mãos para iniciar os testes com outras formações. O Vasco, nos últimos jogos, vem tendo problemas na criação e vacilos também, principalmente naquele setor da lateral direita. Ao que tudo indica, né, meus amigos, esse é um setor que deve mudar sim. Assim como a meiuca, já que o Paulinho está fora, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o técnico vai pensar aí no substituto ideal, talvez numa nova formação tática. O Marlon Gomes segue como provável substituto do Paulinho, favorito, mas o Payet também pode ficar com essa vaga. Inclusive, os dois jogadores mesmo, né, os dois jogadores próprios, podem também iniciar a partida, né? Jogando ali uma meiuca com Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes e o Payet. Porém, a outra opção, a opção de tornar o ataque mais agudo, com a volta do Rossi, claro, e a permanência do Peck, né? Então, essa situação não está descartada. Por isso que eu digo, a meiuca do Vasco aí, a formação, o Ramon está avaliando, né? Ele, nesse período aí, né, dos treinos, vão ser fechados, né, e o Ramon vai desenvolver aí os testes e as avaliações para encontrar o melhor time para pegar o Fortaleza, né? Ainda tem essa situação do Medel,
que está jogando com o Chile, não tem uma certeza se vai poder voltar, né? Vai ter tempo hábil para voltar, porque o jogo é 6 horas no dia anterior, e o jogo do Vasco é 9h30, e eles estão lá na Venezuela, né? Então, caso o chileno não possa realmente jogar, atuar, o substituto natural deve ser o Maicon. A gente falou agora do Fortaleza, né? O Fortaleza, meus amigos, deve chegar com a equipe titular, viu? Muito se falou aí que o Vojvoda poderia poupar titulares e trazer uma equipe mista por conta de uma preservação aí de atletas para a final da Sul-Americana, mas que acontece só no dia 28. Porém, por lá, todos estão concentrados também no melhor posicionamento no Brasileirão, o que pode garantir o time numa Libertadores, né? A tendência é o técnico argentino colocar o que tem de melhor. Até porque o Fortaleza vai ter essa data FIFA, né, para dar uma descansada. E se tiver que poupar, deve acontecer aí nos jogos mais próximos à final da Sul-Americana. O objetivo é manter os jogadores também em ritmo, né, e focados nas duas disputas em que pese hoje a final da Sul-Americana ser de suma importância para a história do clube. Não vai ser um jogo fácil, né? Acho até que será mais difícil que foi o jogo com o São Paulo, porque o Fortaleza tem aspirações no campeonato e vem motivado. E conta também com o trabalho organizado do seu treinador, que já vem há tempos, né, aí comandando essa mesma equipe. Cabe ao Vasco ser superior na entrega, na dedicação, na postura, sendo aquele Vasco que propõe o jogo, busca o resultado e sem medo de perder, né? Lógico que tem que jogar com inteligência, mas o Vasco não tem outra alternativa e não seja a vitória. Já deixou escapar aí 2 pontos preciosos contra o São Paulo. E se não pontuar bem em casa, pode deixar os concorrentes aí se distanciarem cada vez mais do Z4. E se isso acontecer, meus amigos, vai bater aquele famoso desespero, né? Bom, bora terminar esse boletim de hoje falando do aporte da 777. Finalmente pingou. Agora à noite, a última parcela que estava pendente para cair na conta do Vasco. Lembrando que a data limite era 5 de outubro, mas a empresa conseguiu pagar aí um percentual nesse dia, transferiu uma outra parte no dia seguinte e finalizou essa situação hoje, já que ontem foi feriado nos Estados Unidos. Cerca de 36 milhões de reais entraram na conta do clube nesta noite. Com isso, a empresa volta, né, a ficar em dia com o Vasco. De qualquer forma, meus amigos, é uma situação preocupante, né, para os próximos aportes, pois até hoje não houve, né, um esclarecimento sobre essa demora, né, o porquê dessa demora de se fazer essa transferência, né, ainda mais pingado assim, já que o acordo previa, né, que era para ser feito até setembro, né, e o Vasco, inclusive, teve a oportunidade de acionar a cláusula que lhe permitia recuperar uma parte das ações, mas preferiu acreditar aí na boa-fé da 777 e não criar assim uma rusga nessa relação. Bom, meus amigos, e por falar em 777, esse atraso no pagamento do segundo aporte ao Vasco foi um dos temas abordados na edição de hoje de um artigo do The New York Times, né, um dos principais veículos de lá, tudo por conta da aquisição do Everton da Inglaterra, né, pela empresa, que está em vias de acontecer. A reportagem intitula A Empresa Misteriosa com um Pé na Premier League e cita os atrasos, os modelos de negócio, né, da 777, o passado do seu fundador, o Joss Wander, as denúncias, polêmicas, enfim. E pelo que eles informaram, vai ser feito aí um minucioso levantamento sobre a 777 para que essa venda ao Everton seja então aprovada, possa ser aprovada, né? Segundo a reportagem, o que eles descobrirem pode ter implicações diretas, não apenas para o futuro do Everton, mas também para o resto das equipes com problemas financeiros da rede da 777, incluindo aí o Vasco. Vamos aguardar. Bom, galera, mas é isso aí. Essas foram as principais notícias do dia sobre o Vasco. A gente vai ainda se reorganizando por aqui para amanhã poder estar aqui de novo e contar outras novidades sobre o Vascão. Beleza? Então, continue prestando esse trabalho. Vamos para cima. Um grande abraço e até lá!